Oi, meu nome é Caio. Tenho 29 anos, sou de São Paulo, capital, mas nesse fim de semana eu estava em Sorocaba, na casa da tia Mariana. Quer dizer, ela não é minha tia de verdade, mas é assim que todo mundo a chama desde que me conheço por gente. Ela é amiga da minha mãe desde antes de eu nascer. Casada, 2 filhos grandes que já moram fora, e um marido tranquilo, o Daniel, que é corretor de imóveis e adora dormir cedo. Era sábado à noite e chovia fino. Eu estava passando uns dias lá porque vim visitar minha mãe, e como a casa dela estava cheia de parentes, a Mari, como comecei a chamá-la depois que cresci, me ofereceu o quarto dos fundos. Sempre foi assim, ela me tratava com um carinho quase maternal, mas sem aquela formalidade toda. Naquela noite, Daniel tinha ido se deitar mais cedo. Tinha reclamado de dor nas costas o dia inteiro, tomou uns comprimidos e apagou logo depois do jantar. Ficamos só eu e ela na sala. Você gosta de filme antigo? Ela perguntou, segurando a capa de um DVD encardido. É francês, acho que ninguém mais assiste essas coisas hoje em dia. Gosto, sim. Me ajuda a treinar o francês que tô tentando aprender, respondi, sorrindo. Ela sorriu de volta, surpresa. A luz da sala estava baixa, e o sofá, grande, com almofadas afundadas que obrigavam os dois ocupantes a se inclinarem um pouco para o meio. Não foi de propósito. Juro. Mas em certo momento, durante uma cena longa e silenciosa do filme, nossos dedos se tocaram. Um toque leve. Quase imperceptível. Eu ia puxar a mão, pedir desculpa, qualquer coisa, mas ela foi mais rápida. Recuou, sem fazer alarde, e continuou olhando a TV como se nada tivesse acontecido. Mas eu vi. Vi o jeito como ela apertou os lábios. Vi como ajeitou o cabelo atrás da orelha, mesmo ele já estando preso. Vi o rubor quase imperceptível nas bochechas. A tensão se instalou ali, silenciosa e fina como a chuva lá fora. Esse ator lembra alguém que a gente conhece, né? Ela comentou de repente, tentando quebrar o clima. Lembra o Beto da academia da sua rua, não lembra? Brinquei, e ela riu. O riso dela foi mais longo do que o necessário. Nervoso. Como se ela mesma não soubesse o motivo de estar rindo tanto. Quando a risada cessou, nossos olhos se encontraram. E pela primeira vez, eu não consegui ver só a tia Mariana. Vi uma mulher. Uma mulher bonita, elegante, com rugas discretas que contavam histórias que eu nunca escutei. O cabelo preso em coque improvisado, a blusa de lã fina contornando os ombros e um brilho nos olhos que não estava ali na última vez que a vi. Caio, você quer mais chá? Ela perguntou, quase num sussurro. Só se você for comigo na cozinha. Tá muito bom esse. Ela hesitou por um segundo, mas levantou. Acompanhei. Na cozinha, o silêncio era mais forte. A chaleira apitava baixinho no fogão. Quando ela foi abrir o armário das xícaras, nossas mãos se tocaram de novo, dessa vez ao mesmo tempo, procurando a mesma alça. Dessa vez, ninguém recuou. Ela parou. Ficou ali, com a mão encostada na minha, os olhos fixos no ponto entre minha boca e meu queixo. E eu soube. Não era mais um erro. Não era coincidência. Ela afastou a mão, por fim, mas com um movimento lento, quase relutante. Voltamos para o sofá com o chá nas mãos, tentando agir como se tudo estivesse normal. Mas nada estava. Eu sabia. Ela também. Nos próximos minutos, nossas mãos não se tocaram mais. Mas havia algo novo ali. Algo suspenso no ar. Ela cruzava as pernas com mais cuidado, mexia na aliança com mais frequência. Eu fingi estar interessado no filme, mas minha atenção estava toda na curva do pescoço dela, na forma como ela respirava. E então, veio o momento que cravou tudo, uma nova cena silenciosa, uma música francesa ao fundo, e ela ajeitou a manta sobre as pernas. Minha mão ficou perto demais da dela. Quando nossos dedos se tocaram, mesmo que levemente, dessa vez ela não se mexeu. Foi um segundo. Talvez 2. Mas meu corpo inteiro registrou aquilo.
O toque dele foi leve, sem intenção aparente, mas meu corpo soube na hora, nada seria como antes. A casa estava em silêncio. A chuva havia parado, e o relógio da parede marcava quase meia-noite. Daniel, como previsto, dormia no quarto dos fundos. O som abafado do ventilador oscilava no corredor, como um lembrete de que havia outra vida acontecendo ali, paralela à nossa. Eu permaneci no sofá, fingindo assistir ao final do filme. Mariana estava ao meu lado, com a xícara vazia nas mãos, os olhos fixos na tela, mas sem realmente ver. A luz da TV iluminava o rosto dela de forma suave, revelando cada detalhe com delicadeza, as linhas de expressão em torno dos olhos, o brilho cansado de quem viveu muito e a tensão. Nenhum de nós dizia nada. Mas era como se a sala inteira gritasse. A manta agora cobria as pernas dela até os joelhos. Num gesto quase automático, puxei um pedaço do tecido para cobrir um pouco mais suas coxas, gesto inofensivo, cuidadoso. Mas, ao fazer isso, minha mão pousou sobre a dela, que descansava sobre a manta. E ao invés de se afastar, ela ficou. A mão dele ficou ali, quente, firme, e eu não tive forças para afastá-la. A respiração dela mudou. Eu ouvi. Foi sutil, mas estava lá, aquele suspiro que não é de cansaço, nem de dor, mas de alerta. O corpo dela respondeu primeiro. O meu também. Aproximei um pouco mais, sem dizer nada. Era como se qualquer palavra quebrasse algo sagrado que estava se formando ali, um pacto silencioso, frágil e perigoso. Ela ainda olhava para frente, imóvel. Mas seus dedos se mexeram, apenas o suficiente para tocar os meus de volta. Não foi um beijo de cinema. Não teve trilha sonora, nem câmera lenta. Foi humano. Real. Quente. Nossos rostos se viraram ao mesmo tempo, como se fossemos puxados por um campo magnético. Quando nossos lábios se encontraram, tremi. Ela também. Havia um gosto de chamorno, de culpa e de desejo contido demais. Não houve pressa. Só hesitação e surpresa. O beijo durou pouco, mas foi suficiente para que tudo dentro de mim se reorganizasse. Quando nos afastamos, ela abriu os olhos devagar. Ainda não havia palavras. Apenas o som do ventilador e o coração batendo alto demais para ignorar. Ela levou a mão à boca, como se estivesse surpresa com o próprio impulso. E então, murmurou. Isso não devia, mas não terminou a frase. Eu sei, respondi, com um nó na garganta. Aquela frase ficou ali, pairando entre nós, como a fumaça do chá que já esfriava na xícara. Mariana se levantou devagar, ajeitou a blusa como se isso pudesse consertar algo. Caminhou até o corredor sem olhar para trás. Antes de virar no canto, hesitou por um segundo. Boa noite, Caio. Boa noite, Mari. Fiquei ali mais alguns minutos, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O sofá ainda tinha o cheiro dela. A sala parecia outra. Subi as escadas para o quarto dos fundos com o corpo quente e a mente em ebulição. Sabia que algo tinha sido quebrado. Ou talvez despertado. Não era só sobre o beijo. Era sobre o que ele dizia, mesmo sem palavras. Havia algo ali, e não era imaginação minha. No escuro do quarto, deitado na cama que ainda guardava o som da noite, fechei os olhos. Mas o silêncio, esse continuava queimando. O cheiro de café subia da cozinha e se espalhava pela casa. Abri os olhos devagar, ainda com a lembrança do beijo agarrada na pele. A luz da manhã em Sorocaba entrava tímida pela fresta da janela. Por um segundo, desejei que tudo tivesse sido sonho. Só por um segundo. Levantei devagar, tomei um banho rápido e desci. Encontrei Daniel na mesa, lendo o jornal do celular com os óculos escorregando no nariz. Mariana estava de costas, mexendo na frigideira com ovos mexidos. Seu cabelo estava preso de qualquer jeito, e ela usava uma camiseta larga que provavelmente era do marido. Quando ouviu meus passos, virou o rosto apenas o suficiente para me notar. Bom dia, Caio. Dormiu bem? Perguntou, como se fosse só mais um domingo qualquer. Dormi sim.
Bom dia. Ela não me olhou nos olhos. Não perguntou mais nada. Apenas serviu o café como sempre fazia, colocou os ovos num prato e voltou a cuidar da pia. Daniel comentou qualquer coisa sobre uma matéria da economia e perguntou se eu queria ir ao mercado com ele mais tarde. Concordei por educação, mas minha atenção estava toda nela. Ela evitava meu olhar. Mas eu via seus gestos mais apressados, o jeito como esfregava a tábua de corte com mais força do que o necessário, como se quisesse tirar da madeira alguma mancha invisível, ou talvez um pensamento. Quando Daniel saiu para tomar banho, ficamos sozinhos na cozinha por poucos minutos. Ela continuou lavando louça, e eu me aproximei para guardar a manteiga na geladeira. Nossos corpos quase se tocaram. Eu respirei fundo. Mari. Ela parou. Não me olhou. Só disse, em tom baixo. A gente não deve falar sobre ontem. Não precisa falar. Eu só queria, hesitei, saber se você tá bem. Ela secou as mãos, pela primeira vez, me encarou de verdade. Tô tentando, Caio. Só isso. A resposta veio firme, mas os olhos estavam dizendo outra coisa. O resto do dia seguiu como uma encenação mal ensaiada. Almoçamos juntos, rimos de algumas histórias antigas, e ela fingia normalidade com tanta habilidade que quase me convenci. Quase. Depois do almoço, fui até a área de serviço levar minhas roupas molhadas, havia deixado algumas lavando mais cedo. Quando estiquei a mão para pegar o cesto, a dela apareceu ao mesmo tempo, vinda da direção contrária. O toque foi inevitável. Dessa vez, nossos olhos se cruzaram ali mesmo, entre toalhas dobradas e roupas íntimas escondidas. O silêncio que se formou foi mais denso do que qualquer palavra. Eu senti. Ela também. Ela puxou a mão devagar, sem dizer nada, e voltou para dentro. Fiquei ali parado, com a mão ainda no ar e o corpo inteiro em alerta, como se aquele breve contato tivesse reacendido tudo o que lutávamos para apagar. Voltei para meu quarto, mas a cabeça não descansava. Deitado na cama, revivi o beijo da noite anterior como se estivesse acontecendo de novo. O jeito como ela havia suspirado. A firmeza com que os lábios dela tocaram os meus. E o medo que veio depois, inundando cada gesto dela hoje. Ela estava tentando esquecer. Mas seu corpo ainda lembrava. Assim como o meu. À noite, jantamos todos juntos. Mariana falou pouco. Daniel reclamou da coluna, comentou sobre o noticiário, e eu apenas concordava, sem prestar atenção. A comida tinha gosto de ausência. Ela lavou a louça em silêncio e não voltou para a sala. Subiu cedo, dizendo estar cansada. Eu fiquei ali, sozinho no sofá, com a TV ligada em um volume baixo e o peito cheio de uma inquietação que só crescia. O domingo passou devagar. Mariana evitou ficar sozinha comigo o dia inteiro. A cada vez que nossos caminhos se cruzavam pela casa, ela inventava uma ocupação, arrumar as almofadas, regar plantas que não precisavam de água, dobrar panos de prato que já estavam dobrados. Daniel passou boa parte do dia deitado, reclamando das costas, e eu tentei respeitar o clima da casa, pelo menos na superfície. No fim da tarde, quando o sol começou a pintar o céu de dourado, saí para tomar um ar na varanda da frente. A casa ficava em uma rua calma, com árvores altas e passarinhos que pareciam não se importar com dilemas humanos. Encostei na grade e fiquei ali, só ouvindo os sons do fim de domingo. Minutos depois, senti passos atrás de mim. Não precisei olhar. Era ela. Mariana se aproximou devagar, como quem hesita até o último instante. Parou ao meu lado, mantendo uma distância prudente. Vestia uma blusa fina de tricô bege, e o cabelo solto, como raramente eu via. Gosto desse horário, ela disse, olhando o céu. Parece que o dia se despede devagar, sem pressa. Acho que é o único momento em que tudo parece suspenso, respondi. Como se o mundo respirasse fundo antes da noite. Ficamos em silêncio por alguns segundos. A luz alaranjada realçava os traços dela, e de repente parecia que nada ao nosso redor era mais bonito que aquele instante. Você tem pensado naquilo?
Ela perguntou, sem me encarar. Demorei a responder. Não era uma pergunta simples. Tenho. O tempo todo. Ela mordeu o lábio inferior. Seus olhos estavam fixos na rua, mas os dedos brincavam inquietos com a barra da blusa. Eu também, ela admitiu, quase num sussurro. Virei o rosto para encará-la. Ela continuava olhando adiante, como se fosse mais fácil encarar o mundo do que a mim. Mari, eu não vou fingir que aquilo foi um erro. Não para mim. Eu sei, ela disse. E não foi só para você. Por alguns segundos, não houve vento, nem som, nem nada. Apenas a certeza de que algo estava acontecendo, algo que talvez nenhum de nós tivesse planejado, mas que já estava longe demais para ignorar. Ela suspirou, e dessa vez me olhou nos olhos. Mas não pode acontecer de novo, Caio. Assenti devagar. Parte de mim já esperava por isso. Eu entendo. Mas, você realmente quer que não aconteça de novo? Ela hesitou. Seus olhos vacilaram. E antes que pudesse responder, o corpo falou por ela. Os braços cruzados, os ombros tensos, a respiração curta. Eu não posso. Isso vai contra tudo que eu construí. Às vezes, o que a gente constrói também prende a gente, retruquei. Ela não respondeu. Apenas voltou a olhar o céu, que agora começava a perder a luz. Quando você chegou aqui, eu achei que era só mais uma visita. Mais uma lembrança da juventude que ficou para trás, ela disse. Mas ontem, quando você me tocou. Fez uma pausa, e continuou com a voz mais baixa. Eu lembrei do que era sentir desejo. Desejo de verdade. Meu coração disparou. Eu também senti. E não foi impulso. Foi inevitável. Ela fechou os olhos por um momento, como quem tenta guardar uma emoção forte dentro de uma caixa trancada. Isso me assusta. Eu não quero te assustar. Só não consigo fingir que nada aconteceu. Ela virou de costas, pronta para voltar para dentro. Mas antes, disse. Eu também não. Mas, por enquanto, é isso. A segunda-feira caiu sobre a casa com o peso da rotina. Daniel saiu cedo para um exame, e eu aproveitei para esticar mais tempo na cama, na esperança de que o dia passasse sem me exigir presença. Mas foi inútil. Cada minuto sem vê-la só aumentava a tensão acumulada do dia anterior. Quando finalmente desci, Mariana estava na sala, dobrando lençóis com uma tensão desnecessária. Usava uma calça de moletom cinza e uma camiseta velha do Corinthians, a imagem mais comum que já vi dela, mas que agora me provocava de um jeito novo. Dormiu bem? Perguntou, sem levantar os olhos. Mais ou menos, respondi, me aproximando devagar. E você? Ela deu de ombros, como quem responde algo que não quer aprofundar. Continuei ali, parado, observando seus gestos. Cada dobra do tecido parecia um esforço para manter os sentimentos no lugar. Daniel falou que volta no fim da tarde? Arrisquei. Sim. Vai passar na farmácia depois da clínica. O silêncio que se instalou depois disso não era casual. Era o mesmo silêncio que nos envolveu no sofá 2 dias antes, o mesmo que queimava por dentro. Fomos almoçar em silêncio. A comida era simples, mas a tensão à mesa parecia temperar tudo com um sabor amargo. Cada garfada vinha com uma troca de olhares rápida demais para ser inocente, mas longa o suficiente para deixar claro que o que aconteceu entre nós não estava enterrado. À noite, quando Daniel retornou, Mariana preparou um chá, como sempre fazia. Ele se sentou no sofá, tomou os remédios, e pouco tempo depois, adormeceu ali mesmo, com o corpo largado e a respiração pesada. Vai deixá-lo aí? Perguntei. Ele não acorda fácil, respondeu, e caminhou para a cozinha. A segui, sem saber exatamente o que faria. Lá dentro, a luz amarelada da lâmpada criava sombras suaves no rosto dela. Estava mais calma, mas ainda tensa. Mari, comecei, baixo. A gente precisa conversar de verdade. Ela me olhou por um segundo, e naquele instante, todo o controle que fingia ter pareceu balançar.
Eu não confio mais em mim quando estamos sozinhos, ela sussurrou, apoiando as mãos na bancada. Me aproximei. Ela não se afastou. Paramos frente a frente, com poucos centímetros entre nós. Eu só queria te beijar de novo. Só isso. Ela fechou os olhos. E se eu deixar? Aí o mundo talvez desabe, mas vai valer a pena. Nossos rostos se aproximaram. Ela respirava fundo, trêmula. A ponta do nariz dela tocou a minha. Os lábios quase se encostaram. Mas foi o meu medo que venceu. Dei um passo para trás. Ela me olhou surpresa, e talvez um pouco aliviada. Me desculpa, falei, mais para mim mesmo do que para ela. Nesse exato momento, Daniel surgiu na porta da cozinha, ainda sonolento. Vocês estão aqui? Achei que tinham ido dormir já, murmurou, coçando os olhos. Mariana virou-se na hora, pegando a chaleira. Só preparando o chá que você pediu. Ah, obrigado, amor. Ele se sentou à mesa, e tudo voltou ao seu devido lugar. Pelo menos por fora. Caio se retirou em silêncio pouco depois. Na despedida, lançou um olhar que dizia mais do que qualquer palavra, até mais carregado de tudo que ficou suspenso no ar. Mariana ficou ali, parada, com a xícara ainda quente nas mãos. Passou a evitar o sofá, os filmes franceses e até o espelho. Porque cada canto da casa agora carregava o peso do quase. E o quase, às vezes, é mais devastador do que o próprio erro. Os dias seguintes passaram como um borrão. Mariana já não sorria nas pequenas coisas como antes. Seus gestos estavam mais lentos, a voz mais baixa, e o olhar, parecia sempre estar em outro lugar. Caio não voltará à sala desde aquela noite. Também não aparecerá para o jantar no dia seguinte, alegando compromisso com um antigo amigo em Sorocaba. Mas ela sabia. Ele estava evitando algo que, apesar de não ter nome, ocupava cada canto do corpo deles. Era terça-feira quando Mariana esqueceu a panela no fogo. Só percebeu quando sentiu o cheiro de arroz queimado invadir a cozinha. Correu para desligar o fogão, abriu as janelas com pressa, e ficou ali parada, olhando a fumaça subir como se fosse um presságio. Daniel apareceu pouco depois. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, tossindo leve. Me distraí, respondeu. Desculpa. Ele a encarou por alguns segundos. Você tá estranha esses dias. Tô só cansada. Não. É mais do que isso. Você não erra a panela no fogo desde que o Léo era pequeno. E tem estado distante. Quase não me olha. Mariana suspirou fundo e virou de costas. Daniel, às vezes eu só preciso de silêncio. Mas você vive nele, Mari. O tempo todo agora. A frase ficou no ar como um tapa sem força, mas cheio de verdade. Ela não respondeu. Apenas continuou lavando a louça como se as palavras pudessem ser enxaguadas junto com a gordura do prato. Nos dias seguintes, ela se fechou ainda mais. Passou a caminhar menos pela casa, deixou de assistir seus filmes preferidos, e evitava até mesmo abrir as cortinas. Um cativeiro emocional, construído com medo, culpa e saudade. Começou a escrever cartas. Folhas dobradas dentro da gaveta do criado mudo, cheias de frases que nunca seriam entregues. Caio. A tua ausência não deveria me incomodar tanto. Mas incomoda. Não por falta de você, mas por excesso do que ficou no ar. Tô tentando esquecer. Tô tentando ser racional. Mas o corpo lembra, mesmo quando a mente implora que não. Mari. Ela escreveu e leu tantas vezes que decorou. Não teve coragem de rasgar. Também não teve coragem de enviar. Durante uma manhã nublada, saindo para o trabalho, errou o caminho de casa, virou 2 ruas antes do habitual e só percebeu quando se deu conta de que estava indo em direção ao condomínio onde Caio passava a infância. Parou o carro no acostamento e respirou fundo, com os olhos marejados. A dor que sentia não era pela ausência de algo real. Era pelo que poderia ter sido, pelo que quase aconteceu, pelo toque que ainda sentia nos dedos mesmo em plena luz do dia.
Naquela noite, Daniel tentou se aproximar. Deitou mais cedo, puxou-a para o colchão, passou o braço em volta da cintura dela. Mas Mariana não correspondeu. Fingiu sono. E, pela primeira vez em anos, trancou a porta do quarto. Tranquei a porta, não por medo dele entrar, mas por medo de mim mesma. A quarta-feira amanheceu com o céu pesado, como se o clima sentisse o mesmo que Mariana, um pressentimento denso, difícil de explicar. Ela vestiu a blusa azul de linho que quase nunca usava e prendeu o cabelo com um elástico simples. Olhou-se no espelho por alguns segundos. Não estava triste. Estava cansada. Um cansaço que não vinha do corpo, mas de dentro. No fim da tarde, quando Daniel saiu para levar documentos no cartório, Mariana aproveitou o momento de solidão na varanda. Queria ar, mas também queria silêncio. Não aquele que a consumia por dentro, mas o outro, o da rua, dos carros ao longe, dos pássaros mudando de galho. Ouviu passos no portão e, por um segundo, o coração disparou. Ela não precisou ver quem era. Sabia. O ritmo era dele. Caio parou do lado de fora, apoiando uma das mãos no batente da entrada. Estava com uma mochila nas costas e o rosto sério, quase solene. Tô indo embora hoje, ele disse, sem rodeios. Ela desceu os 2 degraus da varanda, devagar, como se cada passo adiasse uma dor inevitável. Você vai para a capital? Não. Pro sul. Um amigo me chamou para um projeto em Florianópolis. Saio agora à noite. Ela sentiu, sem conseguir responder logo. A respiração parecia presa entre a garganta e o peito. Você decidiu rápido. Tem coisa que, se a gente pensar demais, não faz. Ele sorriu de canto, mas os olhos estavam embargados. Achei que devia vir me despedir. Mariana ficou em silêncio. O sol já não brilhava, e a luz do fim de tarde deixava tudo mais pálido. Inclusive eles. A gente não deveria ter feito aquilo, ela disse, olhando para o chão. Caio respirou fundo. A resposta veio calma, mas cortante. Eu sei. Mas o que me dói é que você ache que aquilo foi só um erro. Ela levantou os olhos. Ele estava ali, parado, com o rosto calmo, mas os ombros tensos. A mochila pesava menos do que a ausência dela. Não foi um erro, Mari. Foi verdade. Mesmo que errada. Mesmo que impossível. Ela sentiu um nó no estômago. Queria dizer algo. Qualquer coisa que desse sentido àquele momento. Mas nada vinha. Eu tentei esquecer, ele continuou, mas cada lugar dessa casa me lembrava você. Não do jeito antigo. Do jeito novo. Do que a gente virou sem querer. Ela se aproximou um passo. Ainda havia distância entre eles, mas menor agora. O suficiente para ver nos olhos dele o que nunca disseram em voz alta. Eu não vou mais ser a mesma, ela sussurrou. Eu também não. O silêncio tomou conta outra vez, mas agora ele não queimava. Ele abraçava. Cuida de você, Mari. Você também, Caio. Ele deu um passo para trás, virou-se devagar. Quando chegou ao portão, olhou uma última vez. E naquele olhar havia tudo, o desejo contido, o arrependimento silencioso, a ternura que ficou entre as frestas do que não foi. Eles se despediram sem toque. Mas os olhos. Os olhos disseram adeus com a intensidade de um abraço que nunca existiu. Quando a porta se fechou atrás dela, Mariana sentiu o peito afundar. Não era dor, exatamente. Era um vazio quente, denso, que só aparece quando a gente perde o que nem chegou a ter. A semana terminou sem grandes ruídos. A cidade voltou ao seu ritmo morno, os vizinhos voltaram a podar suas cercas, o carteiro passou com as mesmas correspondências de sempre. Por fora, tudo era igual. Mas Mariana já não era. Naquela manhã de sábado, Daniel lavava a louça do café. Fazia espuma com esmero, como quem cumpre um dever de casa. Mariana o observava da mesa, com uma xícara nas mãos que já não exalava vapor. O café tinha esfriado há tempos, mas ela nem percebera.
Havia ali uma imagem de paz doméstica, homem calmo, mulher silenciosa, rotina bem ajustada. Mas por dentro, tudo era ruína. Desde que Caio foi embora, ela sentia um buraco pequeno e insistente em algum lugar entre o estômago e o peito. Não era saudade. Era a memória do que poderia ter sido. Você quer mais café? Daniel perguntou, secando as mãos no pano. Não, obrigada. Já tá bom, respondeu, sem mudar o tom. Ele assentiu, colocou a caneca no escorredor e saiu da cozinha assobiando baixinho. Mariana ficou ali, imóvel, olhando para o fundo da xícara, como se dentro dela estivesse alguma resposta. O pior não foi ter acontecido. O pior foi ter desejado que acontecesse de novo. Pensou, sem coragem de transformar em voz. Nos dias seguintes, voltou a usar suas roupas de antes, respondeu às mensagens do grupo da igreja, fez bolo para os sobrinhos no domingo. Mas cada gesto vinha com um atraso interno, como se o corpo estivesse no presente e o pensamento ficasse preso num eco do passado recente. Ela passou a evitar espelhos longos. Não queria ver no próprio reflexo a mulher que descobriu dentro de si, aquela que ainda ardia por dentro, que sentiu a mão de Caio sobre a perna e não quis afastar. Aquela que não era apenas mãe, esposa, dona de casa, mas também alguém que desejava, que tremia, que sonhava. Em uma noite de terça, quando todos dormiam, ela abriu a gaveta da cômoda e pegou o celular. A tela iluminou o quarto escuro. Deslizou os dedos devagar até a lista de contatos. O nome ainda estava lá, Caio, SP. Não havia mensagem nova, nem antiga. Só o nome. Só a lembrança. Pensou em apagar. Pensou em escrever. Não fez nenhuma coisa, nem outra. Apenas deixou o dedo sobre o nome por alguns segundos e depois trancou a tela. Levantou-se, foi até a sala, pegou um dos DVDs antigos da coleção que Daniel não assistia mais. Colocou um filme francês no aparelho, ajeitou-se no sofá com uma manta fina. Durante os primeiros minutos, não piscou. O silêncio do filme era o mesmo daquela noite. Mas agora, não havia mão alguma ao lado da sua. Nem calor no toque. Nem tensão no ar. Era só ela. E a memória. O celular ficou sobre a mesinha de canto, com a tela apagada. Mas seu brilho parecia pulsar de leve, como se ainda guardasse uma chance escondida em algum canto do tempo. Ela deu um gole no novo café, agora quente, e encostou-se nas almofadas. O filme seguia, mudo e lento, como um vazio dentro dela. Mas, ainda assim, Mariana continuava assistindo. Talvez porque, no fundo, esperasse que o próximo silêncio não fosse mais vazio. Que, um dia, ele voltasse a significar algo. Ou alguém. E enquanto a luz da TV desenhava sombras suaves nas paredes da sala, ela apertava a xícara com as duas mãos, como quem segura um segredo. Um segredo que jamais seria dito, mas que seguiria pulsando ali, bem dentro do peito.